Pessoal, todo mês de outubro, nós começamos uma campanha na nossa igreja, já há muitos anos. Acho que há mais ou menos uns 10 anos, 9, 10 anos, na nossa igreja nós temos uma campanha de jejum no mês de outubro. A campanha de jejum que nós fazemos não é jejum do enriquecimento, jejum da cura, jejum do milagre, porque nós não tratamos a Deus como se fosse um Deus que recebe sacrifício para me dar um milagre. Então eu fico sem comer, então eu fico me abstendo de coisas como pão, legumes, ou carne, ou horas, ou café da manhã, ou café preto e tal. E a gente fica se abstendo de alimentos, então eu faço um sacrifício para Deus me dar um milagre. Será que é assim que o jejum bíblico é relatado, é demonstrado? Então o jejum não é meio de obter milagres, jejum é um meio de consagração pessoal. O jejum não muda a Deus, o jejum muda a nós. Eu não faço jejum para que Deus mude os seus desígnios, eu faço um sacrifício para Ele mudar o desígnio dEle. Então eu faço um sacrifício que é se abster das coisas da terra, para mortificar a minha carne e o meu espírito ficar muito mais evidente, e assim eu executar a vontade dEle na minha vida. O jejum me muda e me molda, para eu executar a vontade de Deus na minha vida, e não para que Deus execute a minha vontade na vida dele. Esse é o verdadeiro jejum bíblico. E todo mês de outubro nós fazemos o jejum da devoção. O jejum da devoção tem esse nome porque nesse mês o Brasil se consagra aos seus santos e aos seus padroeiros, principalmente no dia 12 de outubro, com a suposta padroeira do Brasil. Não é? Aqui em Santos, no Monte Serra, as pessoas sobem de joelho, fazem sacrifícios imensos, se devotando à padroeira do nosso país. Nós vamos nos devotar ao Santo de Israel, ao Deus poderoso, único e verdadeiro Deus. Então, o jejum da devoção tem esse sentido, nos devotarmos. E todo ano tem um tema. O ano passado o tema foi oração. Então a gente ministrou sobre a oração de Moisés, oração de Neemias, oração de Abacuque, oração de Jó. Nós falamos sobre vários tipos de oração para que a igreja se mobilizasse em oração. E neste ano nós temos outro tema. Antes de eu falar do tema, deixa eu falar do jejum também. O jejum é o seguinte, você pode escolher, você fazer um jejum de horas ou de algum alimento que você goste muito. Que nem eu sempre brinco, né, que eu tenho um jejum eterno. Comecei o jejum, nunca mais parei, de jiló, né? Nunca mais eu vou comer jiló, mas não vale esse jejum, não é? Porque eu não gosto de jiló. Tem que ser uma coisa que me custe, para eu mostrar que eu estou me abstendo e me esvaziando da minha carne, mortificando a minha carne, para prevalecer na minha vida o Espírito. Jesus fala que há caça de demônios que só sai com jejum e oração. O próprio Senhor Jesus falou sobre o jejum. Então que você escolha agora o jejum que você quer fazer. Olha, eu quero fazer um jejum igual o Daniel, só come legumes, não come carne. Olha, eu quero fazer um jejum que eu vou tirar o arroz, ou eu vou tirar o café preto, eu vou tirar o pão, o refrigerante e o suco, eu vou tomar água, não sei. Ou então não, quero fazer de horas, eu vou tirar o café da manhã, não, eu vou tirar o almoço, não, eu vou tirar a janta, eu só vou almoçar, tomar um café da tarde, um lanchinho, depois só vou tomar café da manhã no outro dia. Ou então da meia-noite ao meio-dia, você escolhe um período e faça um jejum de consagração. Nós não queremos que você faça uma campanha de dieta. Jejum não é campanha de dieta, jejum é campanha de consagração. Porque aí a gente passa o mês inteiro passando fome, e não passa o mês inteiro se consagrando. O mês inteiro a barriga fica roncando, e eu falando mal dos outros, não liberando perdão para ninguém, não lendo a Bíblia, não orando, não vindo para os cultos. Então, o jejum, ele tem a característica de você se consagrar o tempo todo a Deus. Então você vai acordar, leia um salmo. Você para um minutinho no seu serviço, 5 minutinhos se você puder, no banheiro, se você tiver que entrar alguma coisa, e ore ao Senhor 5 minutos se for o caso.
Antes de você dormir, chegou em casa, você tenha meia hora de oração, ouça uma pregação, ouça um louvor, leia mais um trecho bíblico, e será um tempo de consagração. Nesse mês de outubro, começa hoje, dia 1º de outubro, e vai até o último domingo de outubro, ok? Toda a igreja está mobilizada, as igrejas de São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal de Itu, toda a igreja está mobilizada para falar sobre o jejum da devoção. E esse ano, irmãos, qual vai ser o tema desse ano? Olha que maravilhoso. Nós comemoramos nesse mês de outubro, todo mês de outubro, é o mês comemorativo da Reforma Protestante. Todo mês de outubro é o mês comemorativo da Reforma. Só que neste mês de outubro de 2017, você que está vendo esse vídeo no YouTube, talvez no ano 2025, né? Nós estamos no ano 2017. E nesse ano 2017, nós comemoramos 500 anos, é uma data redonda, né? 500 anos de Reforma Protestante. E neste ano, então, nós vamos fazer um jejum comemorativo de reforma. Que reforma? Nós precisamos nos reformar. Apertar uns parafusos aqui, outro ali, tem uns lugares meio solto. Quem acha aqui que precisa melhorar e se reformar todos os dias, diga amém. Então esse jejum da reforma não é para reformar meu irmão. Senhor, reforma meu irmão mesmo, que está em pecado. Essa igreja, esse bando de pessoas que precisam de reforma, né? Na verdade eu preciso de reforma, você precisa de reforma. E nós escolhemos um tema, como são 5 domingos, nós escolhemos o tema de fazermos os 5 solas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. São 5 solas que foram sistematizados para mostrar algumas coisas que eu já vou explicar o que significa no meio da pregação, o que significa esses 5 solas. Amém? Por isso, vamos fechar os olhos agora e vamos começar o jejum da devoção. Pai, eu abro este jejum para este povo, o culto da manhã já foi aberto, mas eu abro o jejum agora na vida dos teus filhos, e prometemos, ó Pai, um tempo de consagração, de devoção, de adoração, de contemplação do Senhor, para que o Senhor venha nos reformar, para que o Senhor venha nos curar, nos transformar, Pai. Nós abrimos o nosso coração para o trabalhar do Senhor agora, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Queridos, ainda sentado, não precisa nem abrir a Bíblia agora, a gente vai abrir daqui a pouco, mas eu quero primeiro falar para você, porque como vamos entrar no jejum da reforma protestante, vamos dizer assim, eu quero falar para você o que é reforma, porque talvez você nem saiba o que é isso. O que é reforma protestante? Eu sou um novo convertido, eu acabei de chegar na igreja, eu nem sei o que é isso, protestante. Bom, vamos lá, vamos um pouquinho passear na história da igreja. Preste atenção, Jesus veio à terra há 2000 anos atrás, discipulou 12 pessoas, enviou 70 e ministrou uma multidão. Esse Jesus, assim que ele foi assunto ao céu, ele deixou um povo e deixou uma igreja, conhecida como igreja primitiva, comandada pelos apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Os apóstolos foram martirizados e foram mortos por uma perseguição que existia contra os cristãos. Até o 2º, 3º século, houve grande perseguição contra os apóstolos e aqueles que sucederam os apóstolos. Presta atenção nesse termo que eu vou ensinar para vocês. As pessoas que sucederam os apóstolos eram conhecidos como pais da igreja. Pais da igreja. Então, tanto os apóstolos quanto os pais da igreja, eles foram perseguidos por Roma, pelos imperadores, como por exemplo Nero, que era um imperador muito tirano e cruel, que foi responsável pela morte de Pedro e de Paulo, e martirizava os cristãos, como por exemplo, colocando fogo nos crentes, e mandando eles pelas ruas de Roma, para iluminar as ruas de Roma, com os crentes queimados vivos. A história relata que faltou cruz, para crucificar o número de cristãos que eram condenados pelo Império Romano. Então houve uma perseguição muito séria, mas por volta do ano 300 e pouco, se não me engano 313 ou 14, não me recordo agora, um imperador supostamente se converteu. Eu falo supostamente porque não dá para afirmar que esse imperador realmente entregou a vida totalmente a Jesus, mas esse imperador se chamava Constantino.
E Constantino, ao supostamente se converter, ele fez com que o cristianismo fosse a religião oficial do império. Então a igreja, de perseguida que era por Roma, agora era aliada de Roma, porque a religião oficial de Roma era cristianismo. Então todos que eram cristãos agora eram aliados ao Estado e aliados ao governo. Então essa igreja cresceu e expandiu, e de perseguida passou a ser a igreja oficial do império, cresceu demais. Essa igreja tem um nome: Igreja Católica. Católica significa universal. Era a única igreja que existia, Igreja Católica, apostólica, romana inclusive, uma delas era romana, porque a sede ficava em Roma. Então muitos anos se passaram em que essa igreja teve a hegemonia de toda a pregação, interpretação e doutrinação dos crentes. Essa igreja, no meio do caminho, começou a criar algumas coisas fora da palavra de Deus, fora da palavra, como por exemplo, doutrina do purgatório. A pessoa morre e ela não vai para o estado intermediário, ela vai para o purgatório, e lá ela se purga, ela se purifica através do fogo, e depois vai para o paraíso. Peraí, não está muito de acordo com a palavra, porque a Bíblia não mostra purgatório. Eles começaram então a falar o seguinte: olha, a lei do Papa, as encíclicas papais, aquilo que o Papa falar, tem a mesma autoridade que a Bíblia falar. Então, peraí, olha, agora criou-se o Papa, que é sucessor de Pedro, porque Pedro foi Papa. A Bíblia não fala que Pedro foi Papa. E aí começaram então a dar uma autoridade para o Papa de igual teor das Escrituras, como o líder maior da igreja. E o pior de tudo, pessoal, começaram a criar as indulgências. Quem já ouviu falar sobre isso, indulgências? Indulgências, o que eram indulgências? Eram parcelas, prestações, pagamentos que as pessoas tinham que dar para receber perdão de pecados. Então, irmãos, a Igreja Católica, por volta do século XIV, XV mais ou menos, estava construindo a Basílica de São Pedro. E eles perceberam que a melhor forma de arrecadação era através de indulgências. Então a pessoa, para receber perdão de pecados, tinha que pagar. Inclusive, cada indulgência que era paga, as pessoas recebiam perdão de pecados que já tinham cometido, perdão de pecados que estavam cometendo, e ainda perdão de pecados que iriam cometer. Eu poderia já pagar por aquilo que eu iria pecar já. Tipo, eu vou dar uma saidinha aí essa semana, já vou pagar já, que eu vou pecar essa semana, então eu já vou pagar, né? Era tão grave isso, que o Papa Leão V, você pode procurar isso na internet, ele disse uma frase que ficou histórica. Ele, além de perdoar pecados com indulgências, olha a frase que o Papa Leão V falou: cada moeda que cai neste cofre, ao som de cada moeda que cai neste cofre, uma alma desprega do purgatório e vai para o paraíso. Ao som de cada moeda que cai neste cofre, uma alma desprega do purgatório e vai para o paraíso. Ou seja, as pessoas podiam pagar a indulgência para liberar um familiar deles do purgatório para que eles fossem para o paraíso. E assim era a melhor forma de arrecadação. Então começou a entrar algumas pessoas chamadas hoje em dia de reformadores. Pessoas que falaram assim: não é bem assim. Aonde fica o sacrifício de Jesus então para perdoar meus pecados? Se eu pago para perdoar meus pecados, eu não preciso de Jesus. Se eu tenho purgatório para purgar meu pecado, eu não preciso de Jesus. Então é alguma coisa estranha. Se o Papa tem uma autoridade máxima e não está isso na palavra de Deus, tem alguma coisa estranha. Então alguns reformadores começaram a protestar contra a Igreja Católica e essas coisas que estavam fora da doutrina cristã. Falar que Martinho Lutero é o reformador e falar que ele é o cara é um pouco injusto com algumas outras pessoas. Por exemplo, John Wycliffe,
há 200 anos antes, já começou a protestar e também foi condenado à morte. Se eu não me engano, ele só não morreu com a condenação de morte dele, porque ele morreu de derrame, antes de ser condenado à morte, como ele tinha sido condenado. Depois veio John Hus, esse sim, pregado numa estaca e queimado vivo, porque a Igreja Católica, qualquer um que falasse contra a Igreja Católica, era considerado herege, e era morto por heresia. Depois de John Wycliffe, John Hus, aí vem um homem chamado Savonarola. Savonarola também foi considerado herege e queimado em praça pública. Nesse interim, irmãos, nasce também um homem na Alemanha, chamado Martinho Lutero. Esse homem, o pai dele queria que ele fosse advogado, mas ele resolveu criar a sua vida para outro caminho, ele resolveu ser padre. Então ele foi para um monastério, ele foi estudar teologia, e ele foi aprender algumas coisas e se retirou. Só que todo sonho daquele que serve a Deus, ele quer ver a sede, ele quer ver a central. Você vê que hoje os católicos, eles têm o desejo de conhecer a Aparecida do Norte. É como se fosse uma central aqui no Brasil, né? E lá, ele tinha o desejo de conhecer Roma. E Martinho Lutero foi conhecer Roma e ver a Basílica de São Pedro sendo construída. Ele foi conhecer Roma, e quando ele chega lá, ele se depara com essas indulgências que eram pagas, para perdão de pecados, para expiar do purgatório. Ele ficou muito revoltado. Para encurtar a história, que hoje não é um culto da Reforma Protestante, só estou dando uma introdução para você. Martinho Lutero, então, ele mesmo sabendo que os seus antecessores morreram porque eram considerados hereges, ele não teve medo. Ele vai na sua casa, ele escrevia muito. Inclusive ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. O alemão era a língua mais popular que tinha na época ali, e o latim era o mais culto. Ele traduz e mostra para todo mundo como é que era a Bíblia, todo mundo tendo acesso à Bíblia através de Martinho Lutero. Ele escreveu tanto, e uma hora ele está com tanta raiva, vamos dizer assim, né? Raiva mesmo, porque ele era um cara que xingava. Depois eu vou falar algumas coisas que ele fazia, tá? Mas ele escreve 95 teses. Vai até a igreja do castelo de Wittenberg e prega na porta da igreja as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Daí ficou a marca dessa data, 31 de outubro de 1517, a data marcante da Reforma Protestante. Então ele vai lá e prega na porta 95 teses e fala para o povo: lê aí. Não existe indulgência, não se paga por perdão de pecados, não se faz 95 teses teológicas com respaldo bíblico daquilo que ele protestava contra a Igreja Católica. Você imagina a repercussão que deu isso. Ele teve que fugir, ele foi escondido pelos seus amigos, ele foi para outro lugar, ficou um tempão desaparecido para ninguém matá-lo. Teve que responder perante o Papa e o clero, foi obrigado a recusar aquilo que ele escreveu e renegar aquilo que ele escreveu, mas ele não fez isso, como quase morrendo por aquilo. E o que aconteceu, irmãos? Ele dá início então a um estopim de protesto. Por isso que a igreja hoje, conhecida como igreja evangélica, é conhecida como igreja protestante. Porque tem a igreja católica e aqueles que protestam contra as doutrinas católicas. Esta é a igreja protestante, conhecida hoje como igreja evangélica. Daí nasceu, bispo, então Martinho Lutero era um divisor da igreja, porque tinha uma igreja só, e agora tem um monte, tem até Jesus é lindo e cheiroso, tem um monte de nome aí, tem até cal, areia, cimento, tem tudo. Não, Deus, esse cara foi um divisor da igreja. A ideia de Lutero não era dividir a igreja, mas reformar a única igreja. Você entendeu isso? Reformar, a ideia de Lutero não era ser um faccioso, aquele que contendia, aquele que brigava, mas era aquele que queria
reformar a igreja, para que a igreja ficasse de acordo com a doutrina cristã e a doutrina bíblica. Lutero escreveu 4 solas. Posteriormente, alguns reformados adicionaram um sola a mais, que é o sola Deo Gloria, soli Deo Gloria, e sistematizaram, somente Calvino fez isso, né? Sistematizou a reforma em 5 solas. Sola Scriptura, que é o tema de hoje, sola Scriptura. Sola não é sola de sapato, viu? Não tem nada a ver com isso. Sola é o termo em latim, que significa somente, somente. Então, sola Scriptura, somente a Escritura. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Amém? Então nós vamos fazer esses 5 domingos, esses 5 solas, e o primeiro domingo de hoje é sola Escritura. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Primeiro dia da campanha de jejum da devoção de 2017, sola Escritura, somente a Escritura. Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1. Vamos ler o versículo 8 e 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Somente a Escritura. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Feche os teus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra. Usa a minha vida para trazer reforma para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso coração. Senhor, fala conosco, nós desejamos ouvir a tua voz nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Um dos argumentos da Igreja Católica, eu não estou aqui para falar da Igreja Católica, eu contei uma história do catolicismo e por que a reforma protestante, né? Eu quero falar qual é o argumento que eles usam e para a gente entender por que nós não usamos esse argumento também. Eu acho necessário falar isso. Esse jejum da reforma não é para reformar a Igreja Católica, a gente não está aqui para protestar, ir lá e pregar com 95 teses na porta da Igreja Católica, não é isso. O jejum da reforma é para reformar a cal, a nossa vida e o nosso coração. Agora, o argumento que eles usam é o seguinte: olha, não há na Bíblia nenhum versículo que diga o seguinte, sola a Escritura, somente as Escrituras, não tem. Realmente não tem. Outra coisa eles vão falar, Jesus não deixou um livro, Jesus deixou uma igreja, e a Bíblia nasceu da igreja, e não a igreja nasceu da Bíblia. Não, vamos entender mais ou menos isso. Olha, quem escreveu a Bíblia não foi a igreja? Logo a igreja é maior do que a Bíblia. Bispo, os católicos pensam assim até hoje? Pensam. Até hoje os católicos entendem que a igreja tem maior autoridade do que a Bíblia. Os protestantes não. Os protestantes creem que a Bíblia tem maior autoridade do que a igreja. Maior autoridade do que a tradição, do que a doutrina. Então eu não posso chegar aqui e criar uma doutrina, porque eu sou a igreja e eu posso criar uma doutrina nova que vai além das Escrituras. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ter uma autoridade maior do que a palavra de Deus. É o que nós acreditamos. Mas, bispo, se não tem nenhum versículo que fala que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, não tem nenhum versículo que fala que a Bíblia que rege a nossa vida, que comanda a nossa vida, e que ela é a autoridade máxima. Por que nós acreditamos então que a palavra de Deus e a Bíblia é a autoridade máxima na nossa vida? Bom, vamos lá. O Senhor cria a terra com a sua palavra. Haja luz e haja terra. Desde o começo, a palavra já foi vivida por nós na nossa própria criação.
Se você andar um pouquinho mais para frente, Moisés recebe a palavra de Deus no Monte Sinai, e Deus fala assim para ele: guarde as minhas palavras e os meus estatutos para que seja perpétuo o que eu estou falando agora. Não só isso, o seu sucessor, Josué, o Senhor fala assim para ele: medita na lei de dia e de noite, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas guarde aquilo que eu estou falando para você. Você está falando de Josué, vai um pouquinho mais para frente, bispo. Vou, Salmos, os salmistas, 1000 anos antes de Jesus, o salmista falava assim no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O Salmo 119 também fala assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Os profetas diziam assim, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Está em Oséias capítulo 4, versículo 6. Outro profeta também disse assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Ah, bispo, isso é o Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Jesus falou assim, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus, quando vai vencer o diabo no deserto, ele usa o quê? A palavra. E ele fala, está escrito. E repreende o diabo com a palavra de Deus. Aí Jesus, e os apóstolos? Bom, acabamos de ler um texto em Gálatas, que o apóstolo Paulo fala assim, qualquer um que pregar alguma coisa fora do que está falado aqui, seja maldição. Qualquer outro que pregue além do que pregamos, seja maldito. Bispo, e o Apocalipse? Bem-aventurado aqueles que ouvem, guardam e leem a minha palavra. Amém? Apocalipse termina assim, ninguém tire nada da Bíblia, nem acrescente nada das profecias. Meu Deus! Eu não preciso ter um versículo para falar o que a Bíblia fala, a Bíblia inteira. Eu não preciso de um versículo para mostrar o conceito que está na Bíblia toda. A Bíblia toda mostra que a palavra de Deus sempre prevaleceu na nossa vida. Então o tema de hoje é fazer com que a palavra de Deus seja maior do que a nossa palavra. A palavra de Deus, irmão, tem que ser maior do que o seu achismo. Aí eu acho que isso não é pecado. Deus não pediu sua opinião, com toda delicadeza. Pecado não é aquilo que eu acho que é pecado. Pecado é o que a Bíblia fala que é pecado. O homossexualismo não é pecado. Eu acho que não é, tal, não sei o quê. Não é o que você acha, irmão. Achar é mó legal, achar. Só que eu tenho que ver o que a Bíblia fala. Eu acho que se eu, sei lá, eu fumar um cigarrinho aí, um baseadinho, porque até maconha é medicinal, tal, eu acho que não é pecado, tal. Ninguém perguntou sua opinião, você tem que saber a opinião de Deus. E a reforma sola escritura é fazer com que a escritura seja maior na minha vida do que a minha própria vontade, do que a minha própria tradição, do que a minha criação, do que a minha família fala. A Bíblia tem que estar maior na minha vida, e a reforma que temos que fazer, irmãos, é fazer com que as escrituras comandem a nossa vida. Somente a Escritura, como regra de fé e prática do cristão. Será que a minha vida condiz com o que está escrito aqui? Será que eu estou vivendo exatamente como está relatado aqui? Bispo, nós não somos pecadores, não é difícil, mas será que o tempo todo nós estamos nos aperfeiçoando para poder melhorar e cada vez agradar mais a Deus, para se enquadrar um pouquinho com esse negócio aqui, que é chamado de Bíblia? Será que ela é a melhor coisa que nós temos em nossa vida? Será que ela é lâmpada para os nossos pés? Será que ela tem iluminado nossos caminhos? Ou eu não tenho usado a Bíblia para direcionar minha vida? Ou eu não tenho usado a Bíblia para poder regrar a minha vida? Então a reforma que a Cal e todas as igrejas têm que fazer, não só a Cal, principalmente a gente que está recebendo essa palavra, é fazer uma reforma interna. Senhor,
O que é que eu comando a minha vida, que a partir de agora eu tenho que deixar a Bíblia comandar? O que é que está acima da Bíblia na minha vida? É essa pergunta que temos que fazer essa noite. O que é que eu estou fazendo que está acima da palavra de Deus, acima da Bíblia? Qual é o achismo que eu tenho na minha cabeça? Eu tenho uma reclamação para fazer para Deus. Então, reclamações 0800 do Departamento do Céu. Foi Ele que escreveu. Reclame com Ele. Reclame aqui. Ajoelhe e faça uma oração. Eu tenho que pegar essa palavra e falar: Senhor, qual a direção para a minha vida? Então não é para fazer isso, eu não vou fazer. É para fazer aquilo, eu vou fazer. Fica parado e não faz nada, eu vou ficar parado. A palavra de Deus tem que direcionar a nossa vida, tem que ser a nossa bússola. Ela tem que comandar nossos caminhos. Há pessoas que falam assim: você segue Jesus ou você segue a Bíblia? Sinceramente, irmãos, essa questão teológica é uma pergunta que se faz muito. Para mim é muito incoerente. Porque para mim é como se falasse assim: você segue Jesus ou você segue as palavras de Jesus? Eu sigo a Jesus e as palavras de Jesus. Alguns vão responder: não, eu sigo Jesus. E a palavra não, que é de Jesus. Não tem coerência, cara. Não tem coerência. Então nós seguimos a Jesus, que é o Jesus da Bíblia, que é a Bíblia, que é a própria Bíblia. Já vou falar sobre isso. Portanto, a reforma de hoje é transformar o nosso coração. 3 coisas que a Bíblia é para nós. Olha como é maravilhoso termos isso aqui como regra da nossa vida. O que a Bíblia é para nós é um objeto que fica aberto em cima do nosso rack para espantar maus espíritos. Não é isso. Brincadeira. O que a Bíblia é para nós? Você sabe o que eu estou falando, né? Geralmente fica aberta lá em cima do Salmo 91, a página já fica amarela, não sabe nada, né? Mas não é isso não. A Bíblia é para nós, em primeiro lugar, fonte de transformação da nossa vida. Amém? Diga amém. A Bíblia é a única palavra capaz de transformar uma pessoa. Nenhuma palavra é capaz de transformar alguém. A Bíblia é capaz. Põe aqui na tela para mim, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia se você puder. Se não, acompanhe no telão com a gente. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é morta e eficaz. E mais... Quase que vocês deixaram passar aí, né? Porque a palavra de Deus é viva. Não quer dizer que ela tem sangue, que ela pulsa, que ela tem respiração. Viva no sentido seguinte: ela tem ação, ela tem poder. Ela não é uma coisa morta que não tem poder de nada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que palavra é poderosa para fazer isso? Você vai ler um livro e ele não vai ser poderoso para fazer isso. A minha palavra não tem poder de esquadrinhar os teus pensamentos, os teus propósitos. A minha palavra não tem poder de penetrar dentro em você e separar a tua alma e o teu espírito. A minha palavra não tem poder porque eu sou homem, mas a palavra de Deus é capaz de transformar nossa vida. Ela é capaz de separar nossa alma pecaminosa para que vivamos no Espírito Santo, ou no espírito do homem que é conectado com o Espírito Santo. É necessário nós entendermos que ela é transformadora. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz e prospera naquilo que Ele a designou. Ela é poderosa para entrar no nosso coração e mexer conosco. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra. Ele diz isso, João diz isso em João capítulo 1, versículo 1.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, e o Verbo era Jesus. Jesus é a palavra. Por isso, a hora que eu recebo a palavra, eu recebo Jesus. E Jesus é o único capaz de libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, ela é capaz de nos transformar. Por isso, irmão, se você quer uma transformação na sua vida, como eu quero, eu tenho certeza que você quer uma reforma. Senhor, me reforma. Você quer ser transformado? A palavra de Deus tem poder e é suficiente para transformar você. Eu não preciso anabolizar a palavra, colocar um anabolizante. Bom, eu vou pregar a palavra e vou dar um plus, para ver se ela fica melhor. A palavra não tem que ser melhor. A gente fala assim: vem aí o grande servo de Deus, com uma palavra poderosa. Por quê? Porque tem palavra que não é poderosa. Não, veio o servo de Deus com uma palavra fraca. A palavra não tem palavra fraca, com uma oração forte. Por quê? Porque tem oração fraca, né? Alguns termos, né? Oferta especial. Porque as outras não são especiais, você não traga uma oferta especial. Nós vamos analisar até algumas coisas que a gente fala, porque a palavra já é poderosa por si só, ela já tem poder de transformar. Segundo, a palavra de Deus para nós é fonte de esperança. Fonte de esperança. Romanos capítulo 15, abra aí sua Bíblia, Romanos capítulo 15. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos dá esperança, irmãos. Ela nunca deixou de se cumprir. Ela nunca caiu por terra, mas tudo que Ele profetizou se cumpriu, e o que não se cumpriu vai se cumprir ainda. Agora, olha Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vou repetir o finalzinho. Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, para nós foi escrito. E a paciência das Escrituras e a consolação das Escrituras nos dá esperança. Ou não dá, irmão? Uma palavra assim: ó, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, não traz consolo para o nosso coração? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não traz esperança no nosso coração? E essa aqui, ó: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não me dá esperança? E quando eu estou numa situação terrível, eu lembro: Ele está comigo. Não é qualquer um que está comigo. Não é o Zé que está comigo. Não é o Nelson que está comigo. Não é o João. Não é o bispo. É o próprio Deus. Eis que estou com você. Aonde você estiver, eu estarei com você. Até a consumação do século, Senhor. Eu que sou pecador, mas é com você. Então me dá esperança. Me dá esperança. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança se limita somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, mostrando que temos uma esperança de uma outra vida. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele fala assim: não seja como os demais que não têm esperança. Porque as pessoas que morrem, elas estão dormindo, e um dia ressuscitarão, e estarão juntos com o Senhor nos ares. Consolai uns aos outros com essas palavras. A palavra de Deus me dá tanto consolo e esperança, irmão. Esperança. Quando a palavra de Deus vem, dizendo para mim que os últimos serão os primeiros, eu fico pensando que o São Paulo não vai cair. E me dá uma esperança. Quanta heresia, falando uma coisa séria, irmão. Não se brinca mais de futebol no culto.
Gente, a palavra de Deus me dá tanta fé, porque pelo ouvir nós obtemos fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ela é fonte de esperança. Você está sem esperança? Vai ler a palavra, ela vai te encher, querido. Você está sem esperança? Use a Bíblia. Ela vai acabar com a sua depressão, ela vai aumentar a sua fé, ela vai mostrar que ela é poderosa, ela vai transformar a sua vida. Ela é suficiente para te dar esperança. Aleluia! Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Terceiro e último lugar. A Bíblia é para nós fonte de felicidade. Lembrei de um louvor que eu cantei de manhã. Felicidade brilha no ar. Lembra isso aí? Como uma estrela. Acho que é do Bispo Fábio Júnior, né? Sei, Deus do céu. Não faz essas coisas. Apocalipse 1, versículo 3. A Bíblia é fonte de felicidade. Versículo 3. Bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Feliz, feliz. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feliz o homem que lê e guarda e ouve a palavra da profecia. Você tem lido a palavra de Deus? Há 3 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que não leem a palavra de Deus, não têm interesse algum, aliás, nem têm Bíblia. Alguns até têm algumas luxuosas, grandes, mas nunca se interessaram em ler a Bíblia. Não tem prazer. Eu não gosto de ler, nem escutar o Cid Moreira lendo a Bíblia para você. Eu não tenho interesse na Bíblia, então eu não leio. Não tenho, nem no aplicativo do celular, nem em nada, eu não leio, não quero saber da Bíblia. Aliás, quando eu tenho, eu coloco ela na minha televisão, igual eu falei, no rack, na estante, aberta no Salmo 23 ou 91, que é para ficar ali mostrando que eu sou crente. E a hora que vai abrir, o bispo fala assim, abra aí a sua Bíblia em Filemon. Aí você fala, existe isso, meu, né? Abra aí em Romanos 17, aí está procurando, só vai até o 16, não tem 17. A pessoa não sabe, ela não tem contato algum com a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo e o menos lido no mundo. 86% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. 46% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Estatística da Sociedade Bíblica do Brasil. A gente tem esse negócio aqui, mas parece que eu não sei, meu. Quem aqui tem uma Bíblia ou mais? Levanta a mão. Ainda bem. Você não tem, vá comprar já. Quem aqui tem 2 ou mais? Quem aqui tem 3 ou mais? Quem tem 4 ou mais? 5 ou mais? Eu acho que eu tenho umas 12. O pastor César, meu amigo lá, ele tem mais de 50 Bíblias. Eu tenho um monte, eu tenho a Shed, eu tenho a arqueológica, eu tenho a cronológica, eu tenho a Wisby, eu tenho no aplicativo. No aplicativo eu tenho todas as versões, 300 e poucas versões, de King James, NVI, NTLH, NVT, tudo que você quiser, até bizantino, até em hebraico tem, a Bíblia em hebraico no meu celular eu tenho, em grego também. Mas esse negócio não é para enfeitar, é para me alimentar. Então, primeiro, tem aqueles que não leem. Você quer ter fonte de felicidade? Vá ler. Segundo, aqueles que leem, mas não entendem. Eu entendo bulhufas do que está aqui. Esse negócio aqui é muito estranho. Uma linguagem estranha, não entendo nada, não entendo nada. Isso por 2 motivos, pessoal. Primeiro, porque para ler um livro espiritual,
nós precisamos de iluminação do Espírito Santo. Então você tem que falar: Senhor, ilumina a minha vida, me mostra, me dá discernimento. E aí você vai entender a palavra de Deus. E segundo, irmão, que não dá para você fazer, ontem até um rapaz aqui deu um exemplo muito legal no culto dos jovens. Não dá para você fazer assim, você não vai ler um livro na sua casa, você pega um livro e fala: vou ler um livro. Aí você abre assim no meio, assim, começa do meio, da página 94. Você faz isso com um livro? Por que a Bíblia você faz isso? Você quer abrir no meio e falar: agora eu vou ler. E você quer abrir no meio da Bíblia e achar algum texto que vai encaixar com o que você está vivendo? Então você lê do começo do livro, para você entender o livro. Para de ser crente periquito. Caçando lá, você lembra daquele periquitinho? Que saía, tinha um cara que cobrava R$5 por uma mensagem, tipo o Shining Box, aquele biscoito da sorte. Aí toca uma musiquinha, sai o papagaiozinho lá, o periquitinho, pegava uma mensagenzinha, você pagava 5 conto, e dava para você, aí você lia lá uma mensagem. A Bíblia não é para você usar como periquito, meu. A Bíblia não é supermercado para você ir chegar lá e começar a escolher o que você quer comprar. Você precisa ler e entender. E a palavra de Deus fala, o terceiro e último, pessoas, tem aqueles que não leem, aqueles que leem e não entendem, aqueles que leem e entendem. A parábola do bom semeador, saiu um semeador a semear, e a semente era a palavra. A palavra que cai na boa terra, produz a 30, a 60 e a 100 por 1. E Jesus fala assim, ó, aquele que cai na boa terra, é aquele que ouve e entende a palavra de Deus. Você entendeu a palavra de hoje? Se alguém te perguntar o que é sola escritura, você sabe o que é sola escritura? Você sabe o que é acima? Então, acima da sua vida está a palavra de Deus. Então nós conseguimos atingir nosso objetivo, ensinar você e você aprender. O texto que nós lemos aqui: bem-aventurado aquele que lê, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, que está nesse culto, que está frequentando aos cultos para ouvir a palavra de Deus. Feliz é aquele que guarda a palavra e vive a palavra na prática. Bem-aventurado você que faz da Bíblia a regra da sua vida, para agradar a Deus. Será que hoje precisamos de uma reforma, irmãos? Será que hoje precisamos fazer com que a Bíblia entre no nosso coração e mude a nossa vida, nossas condutas? No livro do pastor Rick Warren, no livro Poder para Ser Vitorioso, ele escreve um trecho seguinte: havia um canibal que estava com o seu caldeirão, lendo a sua Bíblia. Chega até essa tribo um antropólogo, e diz assim para ele: o que você está fazendo aí? Ele responde: lendo a Bíblia. Aí o cara fala assim: você não sabe que os homens modernos já não leem mais esse livro, porque ele é um mito, e esse livro não tem poder de nada? Então, o canibal para o antropólogo diz assim: graças a esse livro, que você não está nesse caldeirão. Ou seja, esse livro teve poder de mudar a minha vida e o meu apetite. Eu não estou lendo só por ler, eu estou lendo e esse livro está modificando minha vida, de canibal para convertido. Eu não estou lendo só porque eu gosto de uma historinha legal, de ficção, de mito. Eu estou lendo uma palavra capaz de me transformar, de me dar esperança, de me trazer felicidade e de me direcionar para que eu possa mudar o meu comportamento. Por isso, a Bíblia tem que ser poderosa e ter acesso ao nosso coração, para que a gente mude e modifique a nossa vida para agradar a Deus.